Vamos ler juntos a palavra? Eu já li, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco agora através desta palavra, que o Teu Espírito Santo se mova, que o Senhor venha, ó Pai, usar a minha vida apenas como instrumento para comunicar o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala conosco, nos ministre e nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre este tema, entendendo e vivendo os princípios elementares da vida cristã. Entendendo e vivendo os princípios elementares da vida cristã. Pois bem, quando falamos em algo elementar, nós estamos falando de algo essencial. Nós estamos falando, portanto, de entender e viver coisas essenciais da vida cristã. Coisas que a gente não pode viver sem elas. Daquelas coisas que, como cristãos, nós temos que ter entendimento. Rick Warren, ele cita uma frase que você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Eu gosto dessa frase, eu uso ela de quando em quando, porque é uma frase que traz um resumo de algo muito importante, que eu fui feito por Deus e eu fui feito para Deus. E enquanto eu não entender isso, enquanto não houver a compreensão clara, a vida jamais terá sentido. No plano de Deus, é evidente. A vida de quem não, nós estamos falando aqui, de princípios elementares aqui da vida cristã. Então nós estamos falando aqui para pessoas que têm o entendimento e querer viver a vida de Deus, a vida com Deus, a vida cristã, gente que entendeu que a vida não são os 80, 90, 100 anos, que quem chega lá, quem entendeu que a vida não é isso. Isso aqui é apenas esta vida aqui na terra, que é muito pequena, muito rápida e é muito passageira. É como um conto ligeiro. A palavra fala que a vida aqui na terra é como um conto ligeiro. E porque nós somos criados para a eternidade. Amém? Então, eu fui criado por Deus e para Deus. Se eu entender isso, eu vou entender o plano de Deus no princípio da eternidade. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Nós estamos adorando ao Deus eterno. Amém? Então eu queria já entrar no primeiro princípio que nós precisamos entender dentro dessa palavra que temos aqui nessa manhã, entendendo e vivendo os princípios elementares da vida cristã. Em primeiro lugar, nós fomos criados para a adoração. A adoração. Nós somos criados para a adoração. Lá em Lucas capítulo 4, verso 8, Lucas 4, 8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Eu fui criado por Deus para adoração. Ele determinou. O que estamos fazendo então nessa manhã de domingo? Estamos em uma reunião de celebração ao Senhor, uma reunião de adoração. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Porque iniciamos esse tempo cantando. Nós iniciamos esse tempo aqui, portanto, adorando ao Senhor em coletividade. Nós estamos aqui cumprindo propósito. Então, a gente tem que ter essa compreensão clara de que nós fomos feitos por Deus e para Deus. E se eu entender isso, que eu fui feito por Deus e para Deus, a vida ela vai ter sentido e ter sentido eterno. E nós fomos criados para adorar aqui e adorar na eternidade. Os anjos adoram nos céus. Os anjos adoram, existe adoração no céu. E aí, claro, adoração com excelência. Né? Imagine a excelência da adoração no céu. Não é? Às vezes nós vemos assim alguns ministérios que têm muita excelência, que tem muita gente muito bem preparada para
para estar cantando, para estar tocando, e nós ficamos vendo aquela perfeição. Aí eu fico imaginando, né? Como será no céu? Eu me recordo de quando tivemos aqui a nossa inauguração. Quantos que estavam aqui na inauguração? Algumas pessoas já estavam aqui na nossa inauguração. Nós tivemos 2 concertos no sábado, e foram 2 concertos com uma orquestra, a orquestra do nosso irmão Gerald, uma orquestra que muitos deles são de Londres, são de Inglaterra, são de outros lugares. Eles vieram para estar aqui, foi algo magnífico. E eu fiquei imaginando, sabe, aqui esse templo a acústica é excelente para isto, para um concerto. Foram 2 concertos incríveis. E estava aquele som assim maravilhoso, tocado com perfeição. Eu fiquei imaginando como será no céu. Foi um ambiente assim mesmo incrível, incrível. Pena que a gente acabou por não, na correria, nós não tivemos nem alguém que gravasse assim todo o tempo. Tivemos algumas gravações assim pequenas, mas não tivemos assim uma gravação profissional. Foi uma pena, porque foi algo tão maravilhoso. Mas quem estava aqui sabe o que eu estou falando, né? Foi incrível. Então, nós vamos no céu adorar assim, juntamente com os anjos, e nós teremos os nossos corpos, evidente, não mais com a imperfeição que temos agora, seremos como anjos também. Então, lá nós vamos, aí você pode saber que aqui quem é desafinado, lá vai ser afinado. Não é? Então, vai ser, imagina, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhosa a adoração, mas eu queria dizer, então, para você, que é tão importante nós entendermos esse princípio. Eu fui criado para adorar ao Senhor, mas olha só o que Jesus fala aqui. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, a gente tem que entender a quem adoramos. Nós adoramos apenas ao nosso Deus. E é só a Ele que nós prestamos culto. Olha o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Esse texto, ele fala exatamente dentro do contexto da frase que Rick Warren diz também, que eu fui feito por Deus e para Deus, e quanto eu não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Então aqui está o apóstolo Paulo falando, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Vamos ler juntos? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Portanto, dele, por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Então é por causa de Deus, é por meio de Deus, é para Deus que são todas as coisas. E Deus não dá a glória dele para outro. A adoração, ela é para Deus. Vê o texto que nós lemos anteriormente, Jesus falando, só o Senhor nós devemos adorar. Adoração não é para homem, adoração não é para outras coisas. Nós não adoramos imagens de escultura, não adoramos, nós adoramos ao Senhor. E a palavra, e de que forma a Bíblia fala que a gente deve adorar? Em espírito e em verdade. Chegará o tempo, e o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nossa adoração é em espírito e em verdade ao Senhor. Então, que fique muito claro para nós todos fomos criados para adoração ao Senhor. Então, eu tenho que compreender isso. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, quando você tiver aí pensamentos assim, eu levo a vida do jeito que eu quiser. Não, eu preciso entender que existem coisas essenciais que eu não posso abrir mão, que o Senhor não abre mão, que Deus nos criou e que Ele requer de cada um de nós. Mas eu quero partir para o segundo princípio. Estamos falando sobre entendendo e vivendo os princípios elementares da vida cristã. Em primeiro lugar, falamos sobre adoração, e agora eu quero falar um pouquinho sobre consagração. Consagração. Existe tanto para falar em relação a essas coisas, eu quero ser breve dentro dos princípios aqui, mas eu quero ser
de forma resumida, pelo menos, que fique claro para nós. Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago 4, 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha o princípio da palavra: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Nós somos levados, então, pela palavra, a viver essa vida de busca. Coloque, eu não dei aí para vocês, mas coloque o verso 4 aí de Tiago 4 também, Tiago 4:4, coloque aí para nós, porque esse texto, ele fala que a amizade do mundo, ela constitui-se inimiga de Deus. Olha só: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É impossível viver uma vida cristã, na sua essência, se a gente não aprender o princípio da consagração. A consagração é aquilo que me faz estar separado das coisas do mundo. Por que a gente marca um jejum como esse de santificação? Porque eu preciso me consagrar. Eu preciso entender que na vida, nós somos, a tendência, na vida, é que a gente vá relaxando, é que as coisas vão ficando rotineiras, a gente caia na mesmice. E aí, o que acontece? Nós estamos numa luta, nós estamos em uma luta entre a carne e o espírito. E nessa luta, portanto, entre a carne e o espírito, nós vamos viver uma realidade de termos ataques espirituais, o diabo tentando nos tirar do propósito, esses ataques vindo contra as nossas vidas para nos tirar do projeto de Deus. E esses ataques, muitas vezes, são ofertas, e as ofertas vão vindo, e o diabo falando assim: olha, isso não tem problema. Desde o início da criação foi assim, não foi? Desde o início da criação, o diabo tentando reverter o que Deus falou. Desde o início foi assim. E agora? Agora continua sendo a mesma coisa. E, aliás, a gente tem que ter atenção que quanto mais o tempo da vinda de Jesus se aproxima, mais nós vamos ser colocados, portanto, aí, mais terão as ofertas diante de nós, mais nós vamos ser colocados à prova também, mas as coisas vão acontecer. Nós precisamos de firmeza em Deus, firmeza no projeto de buscar a vontade de Deus. Nós precisamos de consagração, sim, porque não é possível nós estarmos em intimidade com Deus, ou mesmo em relacionamento. Pode ser um relacionamento até não tão íntimo, mas entenda, mesmo qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento mais superficial, até mesmo isso, até para um relacionamento mais superficial, vamos assim dizer, é preciso de consagração. Por quê? Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, logo, ou a gente se consagra, ou não existe como nós estarmos em relacionamento, mesmo que seja um relacionamento mais de longe. Não é possível. Os nossos pecados fazem separação. É como um fosso aberto. É como, portanto, algo, algo que a gente precisa entender como estando em um rio, talvez, estando à margem de um rio para lá, outra para cá. O que acontece? Jesus é a ponte que nos liga até Deus. O que Jesus veio fazer? Ele veio nos dar a possibilidade de nós estarmos justificados pela fé. Nós somos justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus. Ele é aquele que vem, então, para trazer a justificação. Eu só posso me consagrar se eu estiver em santidade, se eu me colocar debaixo da justificação que é em Cristo Jesus, se eu estiver debaixo do sangue de Cristo Jesus. Eu só posso estar em santidade se eu estiver debaixo do sangue de Cristo Jesus. É o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, todo o nosso pecado. Eu sou justificado, eu sou purificado quando eu confesso meus pecados. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo, para vos perdoar os pecados, vos purificar de toda a maldade, de toda a imundícia. Ele é fiel. Então existe a possibilidade para cada um de nós sermos justificados.
dos nossos pecados, de sermos purificados dos nossos pecados, mas é preciso entender que agora eu preciso continuar a viver uma vida de consagração, onde a consagração depende da minha atitude. A consagração depende de uma atitude diária, de eu entender que eu vou ter, por exemplo, que eu tenho que saber de quem que eu sou amigo. Eu tenho que saber o que eu quero Deus ou eu quero o mundo. Há que haver uma decisão no nosso coração. Não tem como eu estar na presença de Deus. Entenda uma coisa, eu posso estar na igreja e não estar na presença de Deus. Eu posso estar aqui adorando e minha adoração não está sendo recebida. Atenção. Atenção que isso depende, eu só posso, diante de Deus, porque diante dos homens é uma coisa, o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração, o interior. Então logo, o Senhor é que está contemplando o que está no nosso coração. O fato de ocupar um púlpito não me dá autoridade exatamente para dizer certas coisas. É Deus que me autoriza na realidade. É Deus que te autoriza, é Deus que nos dá essa autoridade. Agora, para que eu possa continuar a estar aqui, eu preciso estar consagrado. Para que eu possa estar sendo agradável diante de Deus e cumprindo o propósito de Deus. Senão eu posso ocupar um púlpito também e não estar agradando a Deus, estar fora da vontade de Deus. E a gente vê que, infelizmente, na história, muitas situações aconteceram. Então, só uma questão para se manter na presença de Deus hoje. Eu preciso buscar a consagração. Não tem como eu permanecer na presença de Deus se eu não viver a vida de consagração. A gente precisa compreender que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, se eu quiser ser amigo do mundo, eu vou ser inimigo de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão. Consagrar, a vida de consagração é essa separação do mundo. É viver para Deus. É ter o propósito de buscar a Deus, é ter o propósito realmente de ser santo. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala, olha, sede santos como eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de agir. É uma luta, claro, é uma luta. Eu peco, mas eu tenho que entender que eu já não sou mais um pecador lutando para ser santo, eu sou um santo lutando contra o pecado. Por quê? Porque eu decidi pela vida de consagração. Porque eu decidi que eu quero me consagrar na minha vida. Eu decidi que eu quero viver a vida de consagração na minha casa, no meu casamento. Eu sei que, por exemplo, eu só posso viver uma vida consagrada se eu for fiel à minha esposa no meu relacionamento conjugal. Eu não posso ter relações sexuais com outra pessoa, a não ser a minha esposa, porque senão eu estarei entrando em infidelidade com ela e com Deus. Isso faz parte da consagração. Então eu tenho que ter essa aliança com a minha esposa. E eu estar em aliança com ela e com Deus, senão eu não posso viver uma vida de consagração. Em todas as coisas, nas minhas contas, não é? Naquilo que eu faço, quando trabalhamos com dinheiro, eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser honesto com tudo que eu faço. Para eu viver uma vida de consagração, eu não posso viver ali fazendo coisas que não deveriam ser feitas, mas eu faço. Não, eu tenho que fazer o que é certo. Só uma forma, irmãos, de viver uma vida de consagração é entender que o Senhor Jesus fala, sede santo em toda a vossa maneira de agir. Talvez você fale, pastor, não é possível. É possível, porque é Ele que nos dá a capacidade. A capacidade não é nossa, vem de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, para isso a gente já sabe, né? Que a gente tem que confessar e deixar. Então, quando a gente peca, a gente tem que buscar, e aí a gente tem que entender o princípio da graça. A graça de Deus é ela que nos dá essa capacidade de Deus. A capacidade de Deus vem através da graça. E a graça de Deus vem, né? E eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá falando algo, que às vezes nós nos perdemos simplesmente achando que a graça ela é para depois que a gente peca. Ele fala assim, não, a graça é para nos dar capacidade para não pecar.
Então a gente já tem que trabalhar o princípio de entender que a graça do Senhor já está sobre nós antes. Então quando vem a tentação, a gente já deve correr para o Senhor e falar: Senhor, eu estou sendo tentado, por favor, que a tua graça esteja sobre a minha vida, né? Então é tão importante entender esse princípio da graça. A graça já está sobre nós para nos dar a capacidade da gente nem chegar a pecar, nos dá a capacidade de vencer a tentação. Amém, irmãos? É preciso nós vivermos uma vida de consagração. Então, lá em 1 Tessalonicenses 4, 1, 8, nós leremos mais esse texto. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebesses quanto à maneira porque devias viver, olha só, e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo. Amém? Eu queria dizer que a consagração tem um princípio: eu preciso querer progredir, eu preciso querer crescer, eu preciso querer ser mais parecido com o Senhor. Nós não chegamos ainda à estatura de varão perfeito. É certo que é só na eternidade que nós vamos ter corpos renovados, e aí não vai haver pecado mais nenhum. Agora a gente tem que trabalhar sim para progressão, para que a gente cresça no Senhor. Então veja ele falando aí que, como finalmente, irmãos, rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebesse, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Amém? Então entendeu, eu preciso viver agradando a Deus e progredindo, que haja progresso em nome de Jesus na nossa vida de consagração ao Senhor. Verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. Vamos lá ver? Vamos ler juntos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Até aqui. A vossa santificação é a vontade de Deus. Aí, a gente vê uma lista de coisas que a gente tem que fugir delas. Olha só. Então vamos lá. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Eu queria que você entendesse aqui que a responsabilidade da consagração é diante de Deus. Você está entendendo que, a nível pessoal, a nível de igreja, é evidente que existem algumas questões que a gente tem que tratar, que a gente tem que conversar, como algumas situações nós precisamos mesmo de conforme a palavra, né, chamar a atenção, chamar a responsabilidade. Mas a maior parte das coisas, na realidade, nem virão à tona. Então, o que a gente tem que viver? É com o compromisso diante de Deus. Olha só, volte para o verso 7, por favor. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O chamado, então veja bem, o chamado é para mim e para você. Não é eu que estou falando assim, você tem que se consagrar. É Deus falando: Elias, você tem que se consagrar. Amém? Então, que eu estou aqui sendo simplesmente instrumento de Deus. O que eu faço em um púlpito eu sou um porta-voz. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente trazendo as palavras que Deus já ministra para mim, para dar continuidade para aquilo que o Senhor quer. Então, eu tenho que entender que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, entenda, não tem como viver uma vida cristã na sua essência, se eu não viver uma vida de consagração. Então, essa de que não importa o que eu faço, importa sim. Importa sim, porque o Senhor nos criou para um relacionamento com Ele. Só é possível. Isso tem a ver porque, deixa eu deixar bem claro para você, isso tem a ver porque Deus quer você bem pertinho dEle. Ô irmãos, a gente precisa
entender isso é um mistério lindo. O Criador, o Todo-Poderoso, o meu Pai Celeste, Ele quer ter relacionamento comigo. Só que Ele é santo. Sabe? E deixa eu dizer para você, a santidade, ela traz tantos benefícios, irmãos. Tem gente que fala assim, mas ser cristão é tão complicado, é tão difícil, é tão boring. Não é nada boring, irmãos, não é nada disso. Para mim, ser cristão é eu pertencer ao povo mais feliz da terra. Eu pertencer ao povo livre, eu sou livre. A santificação me traz liberdade. Entenda uma coisa, o pecado prende, a santidade liberta. Então eu tenho que entender que, olha só, qual que é o salário do pecado? A morte. Qual é o dom gratuito de Deus? A vida eterna em Cristo Jesus. Então o que eu preciso entender é que é uma bênção, a santificação, irmãos, entenda isso. Tem gente que tem aquela mentalidade de, agora eu não vou poder fazer mais nada. Não é nada disso, você não vai poder fazer o que é errado. Você não vai poder fazer o que traz consequência errada para você. Vamos lá pensar numa coisa. Um casal que tem, vamos pensar, o casal, né? Esposo, esposa, você não quer vamos pensar, a esposa não quer que o esposo seja fiel? O esposo não quer que a esposa seja fiel? Claro que quer. Agora, e se houver infidelidade? Vai trazer o que para o casamento? Vai trazer alegria? Não. Vai trazer tristeza? Vai trazer confiança? Não. Vai trazer desconfiança. Entenda isso, irmãos. A base da bênção no casamento é a santificação. Entenda isso. É óbvio que o Senhor deu a bênção do sexo para o casamento. E é uma bênção. É uma grande bênção. Agora, é para o casamento. O que sai do casamento, ele traz complicações, problemas, dificuldades. Então, entenda, irmãos, a bênção do Senhor é para a santidade no casamento, a santidade seja lá o que for. Então, só para dizer para você, pensa você como esposo, pensa você como esposa, se seu cônjuge o traísse, você ficaria feliz com isso? Então, entenda que você também precisa de buscar ter essa mesma consciência e de entender que assim como não agradaria o seu cônjuge, não agradaria a Deus. Mas se você for fiel ao seu cônjuge, isso vai trazer a alegria para o Senhor, porque o Senhor criou o casamento, o Senhor estabeleceu as bases do casamento, o Senhor criou a família como a célula máter da sociedade. O Senhor estabeleceu a bênção. Então, eu queria que você compreendesse isso em nome de Jesus. A vida de santificação não é para que a gente seja aquelas pessoas infelizes, não. É para que eu seja muito feliz. Eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Eu queria que isso aí ficasse para você como um princípio muito claro. A santidade me traz liberdade, não o contrário. Não o contrário. Entenda que o pecado leva as pessoas à libertinagem, não à liberdade. É diferente. As pessoas se tornam libertinas, ou seja, elas fazem coisas que excedem a sua liberdade e vai para o erro. A santidade me faz estar fazendo o que é certo e o que não vai me trazer consequências más para a minha vida, consequências ruins. Em nome de Jesus, que na sua consciência seja muito claro, a santidade é uma bênção. A santidade me traz a liberdade. A santidade me traz a bênção para mim, para minha família, para a minha igreja, para a sociedade, aonde eu estiver. Se eu estiver em santidade, eu estou carregando a presença de Deus. Pensa nisso. Eu estou carregando a presença de Deus. Deus está comigo, irmãos. Ele está comigo. A presença dele está comigo. Só que a presença dele só estará comigo se eu me mantiver em santidade. E eu quero ir para o terceiro e último princípio dessa palavra. Nós estamos falando sobre os princípios, entendendo e vivendo os princípios elementares da vida cristã. Em primeiro lugar, fomos criados para adoração. Em segundo, consagração, porque eu só posso estar em intimidade com Deus se eu estiver consagrado, estiver em santidade. Mas em terceiro e último lugar, eu fui chamado para proclamação. Proclamação. Nós já vimos o primeiro texto
inicial, texto base desta mensagem de 1 Pedro 2,9. Mas eu queria também trazer outros textos. Eu quero ler 1 Pedro 2,9, só relembrando para você o que já falamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do que? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso compreender o princípio da proclamação, porque eu não fui chamado apenas para adoração e para consagração. Se eu estiver apenas adorando e consagrando, eu vou estar deixando de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou estar deixando de dar um presente para as pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Eu queria que você pensasse nisso. A proclamação é um mandamento do Senhor para nós. Olha só, vamos lá agora vamos para o próximo texto, Marcos 16:15. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ver mais um texto, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de onde? Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero deixar claro para você que há um mandado de Deus para nós sermos proclamadores. Olha só Atos 1:8. Por que o Espírito Santo veio? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, o Espírito Santo vem para trazer capacidade, poder, para trazer a nós, aquilo que precisamos para ir para frente. É como um combustível que vem para gerar energia em nós e a gente ter a capacidade de cumprir o propósito do Senhor, para que estejamos no movimento de Deus. O Espírito Santo não vem simplesmente para a gente falar em línguas, sermos edificados e abençoados, porque é uma bênção. Nós somos edificados. Nós oramos em línguas e é algo tão gostoso, tão prazeroso. Estar na presença do Senhor, recebendo os dons do Espírito Santo é algo magnífico. Mas você já entendeu que o propósito, na realidade, principal até da descida do Espírito Santo, é a gente continuar o processo de Jesus na terra? Processo de proclamar. O Espírito Santo veio para a gente ser essas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui estava falando para o povo em Jerusalém. Então a gente poderia pensar tanto em Jersey, como em todo o Reino Unido, não é? Como, enfim, em todos os povos, em toda a realidade da Europa e até os confins da terra. Então, a realidade do Senhor para nós há um chamamento muito claro para que eu continue o ministério de Jesus. E eu queria, antes de ir para a conclusão, eu queria dizer algo para você. Pense na proclamação como um presente que você está dando a alguém. Porque é exatamente assim. Porque o Evangelho são boas novas. O Evangelho são boas novas de salvação. Eu sei que as pessoas, quando você fala de Jesus, te criticam. Em alguns ambientes, nós somos até presos e podemos ser até mortos. Eu sei que o falar de Jesus traz a você consequências humanas, né? Que às vezes são ruins, mas você tem que ter o entendimento do que é a proclamação, o que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é você dar um presente, literalmente. É dar um presente porque você está falando para alguém das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Na realidade, você está pensando no bem desta pessoa. Por que nós falamos de Jesus? Porque queremos
simplesmente ver que as pessoas estejam aqui na igreja. Não, eu quero que as pessoas vão para o céu. Para mim não me importa se as pessoas virão nesta igreja ou se estarão em outra igreja. Para mim o que importa é que as pessoas possam ter a sua salvação em Cristo Jesus. É óbvio que este ambiente é muito pequeno para tanta gente que a gente precisa ganhar para Jesus aqui em Jersey. Tanta gente que precisa ouvir de Jesus na nossa comunidade, a comunidade portuguesa, a comunidade brasileira aqui. É óbvio que dentro das comunidades que estamos aqui convivendo, óbvio, que essa igreja já seria muitíssimo pequena. Óbvio. Só pensando nessas comunidades de língua portuguesa. E agora, se a gente for pensar nas demais comunidades desta ilha, se formos pensar nos ingleses, se formos pensar nos polacos, nos romenos, é óbvio, irmãos, que a gente tem que ter o foco de que as pessoas possam ir para o céu. Quando você fala de Jesus para alguém, você fala de Jesus, não é da sua igreja. É óbvio que você vai convidar para estar na sua igreja, mas não é a igreja que salva. A boa nova que você vai dar para ela é de Cristo Jesus. Então faça a sua parte como um proclamador, independente de qual vai ser o compromisso, se a pessoa virar para a missão cristã portuguesa ou não, faça o seu compromisso de proclamador. Quem sabe a pessoa daqui vai para Madeira, vai para Portugal continental, vai para o Brasil, vai para a Inglaterra e de repente vai encontrar lá um lugar a pertencer, uma família na fé, uma comunidade de fé, quem sabe? Você não tem ideia. Então eu quero animar você nessa manhã, a que você cumpra o propósito, a que você entenda e viva os princípios elementares da vida cristã, e um deles, você precisa entender que você não pode guardar o que você recebeu, você tem que passar adiante. Você recebeu as boas novas, você é salvo em Cristo Jesus, você sabe disso, você tem que passar adiante, para que outros possam receber Jesus também. Por favor, não pense na pregação do Evangelho como algo difícil. Pense em algo que é um presente que você está dando para alguém. Entenda que é o diabo que quer trazer para você um entendimento assim. É muito difícil pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é muito ruim. Depende do foco seu. É óbvio que nós vamos ter barreiras, claro. A Bíblia fala que não é aquele que sai andando e chorando, levando a sua semente, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Porque a gente já sabe que semear não é fácil. A gente já sabe nas dificuldades que vamos ter. Agora, eu sei a semente que eu estou levando, amém? Eu sei a semente que eu estou levando e eu quero ver o resultado da colheita. Eu quero ver, irmãos, que alegria, que gozo é poder ver aqui cada um de vocês. Que gozo é nós podermos ver vidas sendo salvas, o Senhor transformando vidas, que gozo. Mas para isso, quantas lágrimas, para isso, quanta coisa tivemos que abrir mão. Mas entenda, isso aqui tem que continuar. Deus quer usar a sua vida para que você seja um proclamador das boas novas. As boas novas precisam continuar sendo proclamadas. As boas notícias, elas precisam continuar sendo espalhadas. Em Jersey, na Madeira, no continente, no Brasil, aonde você for, você precisa ser um proclamador. Amém? Boas novas de salvação. E eu quero ler um último texto concluindo essa palavra. Nós falamos hoje, então, sobre 3 coisas dentro do tema Entendendo e Vivendo os Princípios Elementares da Vida Cristã. Falamos sobre adoração, consagração e proclamação. Falando sobre a realidade que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1, eu queria que você prestasse atenção. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Ele morreu para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que vos admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre todos vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, julgai a todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o que também o fará. Verso 23, novamente. Verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 24, Ele é fiel, fiel é o que vos chama, o que também o fará. Se você puder, fique em pé, por favor, e nós vamos orar, finalizando esta celebração. Hoje falamos sobre 3 coisas assim muito básicas, mas que a gente precisa entender. Entender e viver os princípios elementares da vida cristã. São coisas essenciais. Adoração, consagração e proclamação. Eu queria que você falasse comigo. Adoração, consagração e proclamação. Eu queria que você pedisse agora a Deus, me faça um adorador, uma adoradora. Deus, me faça alguém que viva em santidade na tua presença. Fale isso com suas próprias palavras. Eu queria que você pedisse essas 3 coisas para Deus. Deus, me dê essa vida. Eu quero ter uma vida de consagração. Eu queria que você pedisse, Senhor, me faça um proclamador, uma proclamadora. Senhor, eu quero cumprir o propósito do teu coração. Eu quero entender e viver esses princípios essenciais da vida cristã. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Para que no dia que o Senhor voltar, Ele nos encontre irrepreensíveis. Entenda que tudo que fazemos, tudo absolutamente, tudo que fazemos está sendo visto, anotado, e nós vamos prestar contas de todas as coisas. Mas fiel é o Senhor que nos chamou, e Ele fará que você escolha por Deus nessa manhã. Que você escolha por Deus nesse dia. Que você escolha por Deus. Eu quero fazer rapidamente um apelo enquanto você está aí buscando ao Senhor. Eu queria que você estivesse mesmo buscando a presença dEle. Eu queria que você estivesse buscando de Deus esses 3 princípios. Senhor, me dá esse coração de adorador, de alguém que busca a santidade, que se consagra e alguém que proclama as boas novas. Mas eu quero fazer um apelo para você que talvez
ainda não recebeu Jesus, ou você tem ouvido a palavra e não tomou uma decisão. Eu não sei se temos alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ou alguém que mesmo que já aceitou, desviou, está desviado dos caminhos e quer retornar. Então minha oração agora é para aqueles que querem receber Jesus ou que querem se reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu Jesus, ou alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver, rapidamente levante a sua mão. Eu quero orar por você nessa hora. Amém. Pode abaixar a sua mão. Tem mais alguém nessa manhã? Tem mais alguém aqui? Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer ou se reconciliar ou aceitar ao Senhor? Eu quero orar por você. Se não há mais, eu quero colocar essas vidas que levantaram suas mãos. Mas eu quero orar por você que está aí na transmissão. Talvez você, eu não estou te vendo, mas você hoje está dizendo: Senhor, eu quero aceitar ao Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Então o Senhor está te vendo. E eu quero orar por você também, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar por essas vidas que estão se reconciliando com o Senhor aqui na tua casa. Eu quero orar por vidas que estão também aí na transmissão, mas estão recebendo Jesus ou então reconciliando com o Senhor. Eu quero pedir, Pai, escreva os seus nomes no livro da vida. Escreve os seus nomes, Pai. Dá força, Pai, para que elas estejam firmes na caminhada da fé, para que elas não desistam. E eu quero, Pai, abençoá-las, para que elas sigam o caminho do Senhor e que sejam firmes até a volta do Senhor. Eu quero nesta hora orar por toda a igreja. Mediante essa palavra que recebemos, eu quero pedir que a gente venha realmente entender e viver esses princípios elementares da vida cristã. São coisas tão essenciais, Senhor, que a gente não pode viver sem elas. Eu quero orar que aqui esteja uma comunidade de adoradores, de gente que quer realmente viver essa vida de adoração, que entende que fomos criados pelo Senhor e para o Senhor, e que é uma bênção te pertencer. É uma bênção pertencer ao Senhor. A adoração nos leva a estarmos satisfeitos. A adoração nos leva à plenitude, porque é a presença do Senhor que vem através da adoração. Pai, eu quero orar por uma igreja que entende o princípio da consagração, uma igreja que se consagra, uma igreja que entende que se consagrar não é algo ruim, mas na verdade é algo que está nos livrando tanto do inferno como das consequências ruins aqui nessa terra. Obrigado, Senhor. Eu quero orar por uma igreja que se consagre por princípio mesmo, entendendo esse princípio elementar da vida cristã, que é impossível caminhar com o Senhor sem santidade, e entender que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai, eu quero orar também por uma igreja de proclamadores. Eu quero orar para que o Senhor nos levante aqui como proclamadores das boas novas de salvação. Eu quero orar que o Senhor levante aqui uma igreja, ó Pai, que não se envergonha do Evangelho e que, pelo contrário, entende que está querendo dar um presente. Cada pessoa que falamos de Jesus, na verdade nós estamos dando um presente para ela, estamos dando as boas novas de salvação, por mais que elas não entendam, ó Pai, mas que o Senhor nos leve a entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, que muitas vezes as pessoas são ruins por causa dos espíritos que estão, na realidade, movendo na vida delas. Muitas vezes as pessoas nos rebatem, às vezes as pessoas nos criticam, até mesmo pessoas, ó Deus, que acabam até mesmo nos fazendo mal, nos prejudicando. Pai, mas que a gente entenda que nós estamos dando um presente para elas. As boas novas de salvação nós estamos compartilhando. Peço que o Senhor levante aqui uma igreja que entenda e que viva esses princípios. Uma igreja de proclamadores para cumprir o propósito do Senhor. Uma igreja que continua o ministério de Jesus. Uma igreja que adora, uma igreja que se consagra e uma igreja que proclama. Entender, Pai, que nessa vida de consagração o Senhor nos leva à leitura da palavra, o Senhor nos leva à oração, ao jejum, o Senhor nos leva, Pai, a nos separarmos desse mundo e a buscarmos as coisas que são do alto. Pai, mas que haja um prazer no nosso coração, que haja um prazer, que a gente entenda que nós só somos satisfeitos no Senhor, é o Senhor que nos satisfaz.
Nessa hora, Pai, eu quero orar por vidas que possam estar enfermas, com enfermidade, seja aqui no nosso meio, Pai, ou mesmo, ó Deus, lá nas suas casas. Pai, eu quero orar pela vida da nossa irmã Flor e colocar também o pedido que ela tem colocado diante do Senhor, que ela tem nos apresentado. Ó Pai, eu quero colocar esse pedido que ela tem nos pedido em oração. Eu quero pedir que o Senhor faça um milagre, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por outros que têm também pedido nossas orações, que o Senhor se mova com milagres. Move, Pai, com milagres aqui no nosso meio, Pai. Que milagres aconteçam e que o Teu nome seja glorificado e engrandecido em o nome de Jesus. Eu quero abençoar esta semana. Eu quero orar, Pai, abençoando o Teu povo na escola, no trabalho. Ó Deus, quero abençoar o Teu povo, ó Pai, aqueles que também estarão nas suas casas, nas suas atividades em casa, suas atividades na sociedade, onde estiverem. Pai, nós oramos pela vida do pastor Marcelo, pastora Sabrina, Benjamin. Oramos para que o Senhor continue abençoando todas as coisas no início, na chegada deles aqui, todas as coisas que eles ainda necessitam, a questão da casa, Pai, e outras portas que o Senhor venha abrir e que o Senhor faça grandes milagres na vida deles e que o Senhor venha usá-los poderosamente nesse lugar para o cumprimento do Teu propósito. Pai, nós abençoamos cada vida e oramos para que o Senhor traga, ó Deus, um milagre nesta semana, ó Deus, segundo a necessidade do Teu povo, em o nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e todo o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe sua vida. Que bom que você pôde estar aqui, cada um que pôde estar aqui no presencial, você também na transmissão. Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar. Vão em paz, uma boa semana. Quinta-feira, 8 da noite, estaremos aqui também na transmissão. E domingo, novamente às 10 horas para a oração e 10h30 para o culto e para também com a nossa transmissão. E nós estaremos juntos sábado, das 4 às 8, no dia da visão. Não se esqueça, é um dia muito importante para nós. Espero todos vocês. Vão em paz, na graça, na unção e no favor de Deus.